Fala, família! Chegou coisa grande no canal, hein? Agora chegou uma máquina monstruosa, máquina industrial, a HardMig 325 Flex da Boxer Soldas. Eu vou abrir para mostrar para vocês o que vem aqui dentro, porque pelo tamanho que tá, dominou a bancada. Vem comigo! Tiramos tudo da caixa, então dentro da caixa vem a HardMig 325 Flex e os acessórios que eu vou mostrar agora. Vem um manual de instrução, é muito importante ler ele. Vem a parte do carrinho para colocar o cilindro que nós vamos parafusar e eu vou mostrar como faz para instalar ele na HardMig. Vem o cabo para aterramento com 3 metros de comprimento e uma garra terra bem resistente. Vem duas chapas para fixar na traseira da máquina para fixarmos o cilindro de gás. Vem o saquinho com a corrente para passar em volta do cilindro. Vem 2 saquinhos de parafuso, tanto os parafusos para a chapa quanto os parafusos para fixar a parte traseira da máquina onde vai o cilindro. Vem uma chave com 2 bicos consumíveis, o 0,8 e o 1.0. E vem a tocha com conector Euro, uma tocha bem resistente, é uma tocha diferenciada, porque é uma máquina industrial, com 3 metros de comprimento o cabo. A HardMig 325 Flex, ela é flex porque ela solda em todos os processos. Ela solda no processo MIG-MAG, solda no processo TIG e no processo MMA, que é eletrodo revestido. Esse equipamento é um equipamento de solda industrial, não é um equipamento profissional, é um equipamento que está em outro nível e hoje eu vou fazer um teste soldando chapa com espessura de 20 milímetros, que é um processo de soldagem já industrial, para vocês verem como ela se sai. O foco dela é MIG, porque ela é mais para uso MIG, MIG-MAG, processo industrial, tanto que iremos soldar no processo MAG, para dar mais penetração, maior penetração de solda, utilizando o gás CO2, no teste, para que vocês vejam como vai ficar a solda. Também vou fazer o teste no processo TIG e no processo MMA. Irei soldar no eletrodo 4 mm, chapa grossa, também para que vocês vejam como ela se sai nesse processo. Para você que tem dúvida, ela solda com um arame autoprotegido, que é aquele arame que não utiliza o gás? Soldar, ela solda, porém não é um equipamento para isso, é um equipamento industrial, então quem compra um equipamento desse não vai soldar com arame autoprotegido, que é o arame que se usa sem o cilindro de gás. Geralmente, quem vai utilizar esse equipamento é quem tem alta produção, indústria, e aí é óbvio que vai sempre estar utilizando ela no processo MIG. No processo MIG, ela solda aço carbono, inox e solda alumínio. Aí nos processos inox e eletrodo de alumínio, precisa ser colocado a tocha especial para soldagem nesse tipo de processo. Já no processo de solda MMA, solda todos os tipos de eletrodo, qualquer tipo de material ela vai conseguir soldar, e no processo TIG ela solda aço carbono e aço inox. Não solda alumínio no processo TIG, porque ela não tem AC, somente DC, ela é corrente contínua. Por isso que no processo TIG não solda alumínio. Tanto eletrodo revestido quanto TIG, você precisa comprar os acessórios que não vem nela. Então eu vou fazer a montagem dela, montar a parte traseira para colocar o cilindro, apresentar a máquina, as funções, vou explicar tudo do painel para você não ter dúvida nenhuma, ensinando passo a passo dela cada função do painel, e em seguida iremos colocar o cilindro, colocar ela no chão, e assim que terminarmos de montar ela, vamos para o teste prático. Vamos fazer então esse review com teste prático MIG, TIG e eletrodo revestido, soldando chapa grossa. Então vamos lá. Vou fazer a instalação das duas chapas para o cilindro, é uma em cima e uma embaixo. Agora que eu instalei as duas chapas onde vai fixar a corrente no cilindro, é hora de fixar a base com as duas rodas traseiras. Então eu vou proteger a frente da máquina, que eu vou ter que virar para instalarmos aqui na traseira. Vou utilizar o próprio isopor que vem nela. Ele tem 5 parafusos para pôr embaixo e 4, 2 de cada lado aqui na lateral. Aqui eu só vou aproximar 2 parafusos, que eu vou fixar primeiro os de baixo.
Traseira montada, agora eu vou explicar para vocês as funções do painel dela, todas as regulagens, antes de instalarmos o cilindro, o arame, a tocha e a garra de aterramento para a gente começar a fazer os testes. Aqui na parte traseira tem o disjuntor para ligar e desligar, é um equipamento trifásico, aqui vem toda a especificação técnica de ligação dela e toda a parte do ciclo de trabalho, tanto em MIG, TIG, eletrodo revestido, mostrando a amperagem máxima da máquina, é um equipamento de 300 A, e mostrando o ciclo de trabalho. Ela em MIG em 300 A, ela trabalha em 60% do ciclo de trabalho, significa trabalha 6 minutos, descansa 4, isso no máximo, que é 300 A. E até em 194 A, ela trabalha 100% do ciclo de trabalho, significa, vai ser difícil você chegar aí praticamente a 200 A, mas se você precisar de 200 A, ela trabalha o dia todinho direto. Aqui é a entrada do gás, você pode utilizar o gás mistura ou o CO2. Aqui está escrito CO2, mas você pode pôr o gás mistura nela. O CO2 ele é melhor, porque ele é um gás que participa do processo ali de solda. Então é um gás que ajuda na penetração. Como é um equipamento industrial, é excelente para soldar chapa grossa. Aqui nós temos um guia de instalação rápido, aqui tem todas as especificações, o tipo de eletrodo, a bitola dele, em milímetro, a espessura da chapa que você vai soldar, já dando todas as dicas aqui, ó, do que você vai usar, o tipo de arame, ó, sólido, tubular, no processo MIG e qual amperagem você vai utilizar. Tem aqui todas as dicas e amperagens de regulagem para TIG também e MMA para eletrodo revestido, mostrando aqui, ó, as polaridades que você deve usar no processo MIG-MAG, TIG, eletrodo. E se você utilizar a tocha push-pull, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, é uma tocha especial para soldar alumínio. Aqui tem todos os parâmetros da tocha MIG, para TIG, dicas de solda, vem o painel com toda a explicação, dicas da roldana de pressão, para que é utilizado o V, aqui fala para arame sólido, canal U para arame de alumínio e recartilhado, use arame tubular nele. Ela comporta rolo de até 18 kg. Aqui na parte de cima você tem como regular a velocidade, tem um botão para você apertar para ele empurrar apenas o arame. Nós temos duas regulagens para dar pressão no arame, trabalhando com duas roldanas. Vem de fábrica com as roldanas para arame 0.8 e 1.0. Você pode estar colocando aqui também roldana de 1.2 e colocando também arame de 1.2 para fazer uma solda mais pesada. Na parte frontal da máquina, nós temos aqui a tomada para tocha Euro, conector Euro padrão, o conector negativo, conector positivo e o conector para tocha push-pull, que é aquela tocha que tem um carrinho em cima para você utilizar no processo de soldagem para alumínio. É um equipamento excelente para soldar alumínio no processo MIG. Aqui no painel eu vou ligar o equipamento que fica melhor para me explicar todas as funções dele. Aqui no painel nós temos aqui em cima a função VRD, só funciona eletrodo revestido, então na hora que eu for falar sobre eletrodo revestido eu explico. Aqui nós temos então o botão de seleção para o primeiro é MIG, então estando em MIG nós temos a opção para escolher a tocha Euro ou a tocha Push-Pull. Se você apertar aqui, ele vai entrar na função tocha Push-Pull, apertando aqui eu volto para a tocha Euro. Aqui embaixo nós temos a regulagem 2T, 4T, função 2T, aquela solda normal, aperta a solda, tira o dedo, ela para de soldar. Função 4T, você aperta o botão, tira o dedo, ela continua soldando. Quando você apertar novamente, ela para de soldar. Essa é a função 4T. Aqui nós temos o botão forma do arco, ele vai deixar o arco mais fino, como mostra no desenho, vai da regulagem de 1 até 10, deixando o arco mais largo. Então isso é para você controlar o arco de solda. Isso faz com que você estabilize melhor na hora de soldar, tendo essa opção para que você regule a melhor maneira para fazer a solda. No segundo botão é a regulagem de tensão, então eu vou regular aqui, ó, de 15 até 30 a tensão de solda MIG. Nesse daqui é a velocidade do arame e a corrente em ampere. Estando no processo MIG, aqui você vai controlar a velocidade do arame em metros por minuto, indo no mínimo de 2.4 até no máximo 24 metros por minuto. É a velocidade do arame. Aqui nós temos uma luz onde está escrito O.C. Esse daqui é uma luz que indica uma irregularidade. Se tiver algo irregular na máquina, ele vai acender. Agora na função TIG, você vai colocar uma tocha que é vendida separadamente, vai colocar a tocha no negativo,
e o garra de aterramento no positivo, vai positivar a garra de aterramento e vai ligar a tocha no cilindro de argônio puro. Feita a ligação da tocha, estando no processo TIG, nós regulamos aqui a corrente que nós vamos utilizar, indo de 15 amperes até no máximo em 250. Ela é 300 amperes no processo MIG. No processo eletrodo revestido e no processo TIG, ela é 250 amperes de máxima. Agora, na função eletrodo revestido, pode ver que agora o VRD está acionado, é um circuito de proteção. Então aqui nós regulamos tanto a forma do arco, para menor ou maior, você força mais o arco, podendo assim regular da melhor maneira possível, e regulamos a corrente da máquina, que é a amperagem. Aí nós colocamos a amperagem de 25 até 250, assim como no processo TIG. O VRD, algumas pessoas não gostam do VRD. É um sistema de proteção para que você não venha tomar choque. Porém, quando ele está acionado, a tensão em vazio, ela cai. Então, significa, é mais difícil fazer a abertura do arco. Por isso, algumas pessoas não gostam dessa função VRD. Quem gosta dessa função para proteção, regula aqui a amperagem que vai ser utilizado. Por exemplo, você vai regular em 100 amperes, o VRD está acionado, ele é um pouco mais difícil de abrir o arco. Depois que abre o arco, solda normalmente. Para quem não gosta de utilizar a função VRD e quer desligar ela, aqui não tem um botão para desligar. Como que você faz isso? Coloca em 108 amperes, vem aqui nessa tecla 2T, 4T, aperta e segura. Pronto, VRD desligado. Assim vai fazer com que a tensão em vazio aumente para abrir mais fácil o arco, para ficar mais fácil de você soldar. Aí essa proteção está desligada. Para ligar, basta deixar em 108 amperes, vir aqui apertar novamente e segurar. Pronto, VRD está ligado e aí você está protegido para não tomar nenhum tipo de choque. Agora que eu já falei todas as funções da Hard MIG, é hora de colocar ela no chão, instalar o cilindro e botar para derreter nos 3 processos de soldagem. Para ficar um teste legal, eu peguei 2 chapas de 20 mm de espessura, coloquei ela assim em V para vocês verem o preenchimento de solda. Então aqui dentro eu vou fazer com os 3 processos. Primeiro eu vou fazer 1/3 com a MIG, depois 1/3 com o eletrodo revestido e no meio eu vou deixar para fazer com a TIG, para vocês verem como que vai ficar essa solda. Coloquei ela na tensão no meio, então estaremos utilizando aí praticamente 150 amperes da máquina e a velocidade do arame em 10 metros por minuto. Primeiro eu vou dar um passe raiz. Eu fiz um primeiro passe e agora eu vou dar passe de preenchimento. Aumentei um pouco mais a alimentação do arame para 12 metros por minuto e vou agora dar os passes de preenchimento. Vejam que eu dei um passe raiz e agora eu dei um passe de preenchimento. Dá uma olhada no tanto que já foi preenchido. Agora eu vou dar mais um passe que ele vai ficar na superfície. Isso é uma solda pesada.
Viram que eu dei então um passe de raiz e depois eu dei 2 passes de preenchimento. Olha como que ficou a solda no processo MAG. Então esse foi o processo de solda MAG. Agora eu vou fazer o processo TIG, onde iremos colocar a tocha seca, o cilindro de gás argônio, para mudar então agora o processo de soldagem. Agora eu vou selecionar o processo TIG. No processo TIG eu vou selecionar a amperagem. Eu vou soldar aqui em 100 amperes. No processo TIG eu vou utilizar uma vareta de adição ER70S, que é para aço carbono. Vou utilizar a tocha seca, então ele é um TIG de raspagem, eu vou ter que raspar para abrir o arco. Já vou abrir o gás para podermos então fazer a solda. Fiz a primeira solda de raiz no processo TIG, agora eu vou ir fazendo o de preenchimento. Esse é o segundo passo de solda TIG. Como eu não tenho vareta grossa, eu só tenho vareta de adição fina, vai acabar demorando muito o processo para a gente encher. Mas eu queria mostrar para vocês que ela solda muito bem no processo TIG. E agora nós vamos soldar essa outra parte com o eletrodo revestido. Agora eu vou passar para eletrodo revestido. O VRD está ligado. Eu vou soldar com o eletrodo de 4 milímetros, então eu vou colocar ela em 140 amperes para a gente soldar com o eletrodo 7018 de 4 milímetros. Agora eu vou usar o 7018 de 4 milímetros para a gente fazer o primeiro passe raiz, depois o de preenchimento. Notem que com o VRD ligado, a partida do eletrodo é mais difícil. O 7018 já dá um pouquinho de trabalho para dar partida, mas com o VRD ligado acaba dando mais trabalho para ele poder abrir o arco. Vamos ver como é que ficou. Esse é o nosso passe raiz, que é o primeiro passe de solda que se dá. Agora eu vou fazer o de preenchimento. Eu vou desligar o VRD para vocês verem, ó. Vou colocar em 108, vou apertar o 2T, segurar, desliguei, vou voltar em 140 amperes, para a gente ver a diferença de partida. O arco abre bem mais fácil. Olha que bonito que fica essa solda. Agora eu vou dar mais um passe de preenchimento. Notem que a peça chega a avermelhar. Essa Hard MIG, o nome já diz, hard, é para trabalho difícil. Dá uma olhada para isso. Olha como ficou incandescente, porque ela bota para derreter mesmo. Tá aí, solda com o eletrodo 7018, uma solda pesada de 4 milímetros com passe raiz e preenchimento. O de TIG, que demoraria para mim preencher devido à vareta ser muito fina. E com a MIG, que o preenchimento é muito mais rápido. Fizemos então o review e teste da Hard MIG 325 Flex da Boxer Soldas. Gostei muito desse equipamento, equipamento industrial ainda não tinha soldado dessa marca. Posso garantir para vocês que pela solda que eu fiz aqui, dá para sentir que é outra pegada esse tipo de equipamento. Para quem não sabe, essas máquinas industriais da Boxer são homologadas, já tem várias indústrias do país que precisa desse certificado de homologação. Soldamos então no processo MAG,
processo TIG e processo eletrodo revestido. Soldei apenas com o eletrodo 7018, mas pode ficar despreocupado que esse tipo de equipamento solda todo tipo de eletrodo. Não soldei com todos, senão o vídeo ia ficar muito longo. Como é um equipamento industrial, um equipamento de 300 amperes significa dá para fazer uma solda pesada muito bem feita. Fica ligado no canal que agora que temos uma máquina de peso, vai dar para ensinar também solda pesada para vocês. Fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Meus queridos, não sei quanto custa esse equipamento, cada época acaba mudando o preço, até porque tudo está subindo no nosso país, mas você encontra no site da Ferpan, vou deixar na descrição para quem tiver interesse, quiser saber o preço desse equipamento, entra lá no nosso parceiro Ferpan, parceiraço do nosso canal, só entrar no site da Ferpan e conferir aí o preço dessa belezinha que eles têm lá. Meus queridos, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.